Josué 1, do 1 ao 9. Acharam? Assim está escrito. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Oremos. Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse culto, por esse domingo, dia do Senhor. Obrigado pela tua palavra. Oramos, clamando ao Senhor que venha falar conosco. Precisamos ouvir a sua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui nesse tempo, nesse cenário, após os 40 anos em que o povo de Israel peregrinou no deserto. Foram 40 anos em que o povo viveu debaixo da poderosa mão do Senhor. Foram 40 anos em que o povo foi alimentado pelo Senhor, onde o povo foi protegido pelo Senhor. 7 reinos foram destruídos nesses 40 anos. Foram 40 anos onde o Senhor enviara sombra sobre o seu povo para que a sua pele não ficasse destruída. 40 anos onde o maná caiu todos os dias, onde codornizes apareceram aos milhares. 40 anos onde água jorrou de pedra. 40 anos sob a batuta do grande libertador do povo de Israel, Moisés. Enfim chegou o tempo da herança da terra prometida. Enfim chegou o tempo em que o povo de Israel haveria de desfrutar tudo aquilo que Deus havia prometido a partir da entrada da terra prometida. Lá, leite e mel emanavam de todos os cantos. Não seriam todos que entrariam na terra prometida. Aquela primeira geração que saiu do Egito, que teve saudade das cebolas do Egito, por causa do pecado em seu coração, não entrariam na terra. Mas aqueles que tinham 20 anos ou mais, 20 anos ou menos, todos esses haveriam de desfrutar esse momento. Aquela geração ficou no deserto, assim como o próprio Moisés. Estamos então no fim de uma era e no início de uma outra. E é apropriado que esse livro leve o nome do seu personagem principal, Josué, que significa Deus é a salvação,
Porque Josué é exatamente a ponte entre o fim de uma era e o início de uma outra. Apesar de ser um livro um tanto depreciado, ou conhecido apenas por ser forte e corajoso, ou eu e minha casa serviremos ao Senhor, este é um livro extraordinário, onde um homem extraordinário nos é apresentado. Este é um livro onde a fidelidade do Senhor é demonstrada, onde a unidade do povo é estabelecida, onde a fidelidade do povo de Deus é testada. Para tema da nossa reflexão, podemos pensar que este primeiro capítulo diz que a palavra do Senhor é mais doce que o mel, mais desejável do que os favos, e é a única forma de obtermos sucesso nessa vida. Nessa história de transição, nosso texto começa com a voz de Deus que convoca Josué para avançar donde Moisés havia parado. O episódio em questão ocorre exatamente após a morte de Moisés. Ocorre às portas da terra prometida. Ocorre às margens do rio Jordão. Deus então convoca Josué para obedecer a sua voz e assim dar início ao cumprimento dos seus propósitos. Versículo 1 nos diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Moisés foi o grande líder de Israel, o grande estereótipo ou modelo de Cristo. Moisés reunia consigo mesmo a esfera profética, a esfera sacerdotal e a esfera real. Moisés foi uma espécie de rei. Moisés foi um profeta enviado pelo Senhor. Moisés foi o intermediário, o sacerdote entre Deus e o povo. Mas Moisés pecou. Moisés agrediu aquela rocha e blasfemou contra o Senhor, e por isso Deus o puniu, não o permitindo entrar na terra prometida. Mas aqui é importante nós notarmos que o pecado de Moisés não anula quem Moisés foi. Sucedeu depois da morte de Moisés. Moisés o quê? O pecador? Não, Moisés o servo do Senhor. Moisés, aquele que obedeceu à voz de Deus. Moisés, aquele que caminhou ao lado do Senhor. Irmãos queridos, tenham isso em mente. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus perdoa pecadores, dos quais somos tidos como os maiores. Deus não se esquece dos nossos feitos. Deus não nos abandona à própria sorte. É bem verdade que Deus é justo juiz e pune os nossos pecados, mas não apaga quem somos e o que fizemos para Deus e o seu reino. Deus, então, trazendo à memória a grandiosidade de Moisés, servo do Senhor, chama Josué, o mesmo Josué, filho de Num, que fez parte dos espias de Israel quando estes chegaram próximos à terra prometida. No livro de Josué, nós veremos este espia que não duvidou de Deus e também veremos Calebe, seu companheiro, que não ousou duvidar da promessa de Deus. O mesmo Josué que creu no Senhor há muitos anos atrás, agora é chamado para dar continuidade à obra do Senhor. Josué não era simplesmente um líder, mas o versículo 1 chama de servo de Moisés. E aqui nós temos a segunda ou o segundo ensinamento desse primeiro versículo. Se o primeiro é Deus não se esquece dos nossos feitos e nos trata dignamente, Deus não chama ninguém que antes tenha aprendido a servir. Josué é servidor, é servo de Moisés. Deus então está convocando Josué para dar cumprimento àquilo que Moisés havia começado.
Deus chama Josué, pois Josué foi treinado para essa tarefa, treinado por meio do serviço executado a Deus por intermédio de Moisés. Deus então o convoca para que ele avance em direção à terra prometida. E uma coisa importante notarmos: Deus convoca Josué, pois ele, o Senhor Deus, não está sujeito a circunstância alguma. Ele chama Josué acima das circunstâncias. Olha comigo o versículo de número 2. Deus ainda falando com Josué. Deus diz: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quais eram as circunstâncias que envolviam essa cena? O grande líder havia padecido. Chegou a hora da conquista da terra prometida. O povo está parado defronte do Jordão. Circunstâncias adversas reúnem-se ao redor de Josué e de todo o povo. Sua liderança máxima havia partido. Moisés é morto. Diante do povo está o Jordão com suas águas impetuosas, o Jordão com seus vales profundos, o Jordão com sua profundidade imensa, o Jordão com suas águas caudalosas. Deus convoca Josué, apesar das circunstâncias. Deus convoca Josué, a despeito das circunstâncias. Deus não está sujeito a circunstância alguma. Não é porque Moisés morreu que Deus não vai agir. Não é porque o Jordão se apresenta que Deus vai se amedrontar. Muito pelo contrário. Deus não se amedronta. Deus não desiste. Deus não sucumbe a circunstância alguma. E este é um ensinamento que você não pode deixar escapar. Irmãos queridos, Deus não depende das circunstâncias que você está vivendo ou que estão ao seu redor para ele agir. Entenda bem isso. Deus não depende das melhores conjunturas para agir. Deus não depende das planícies verdes para poder executar o seu intento. Na maioria das vezes, Deus age em meio ao caos da morte. Deus age em meio ao caos das águas caudalosas. Deus convoca Josué para agir. Deus convoca Josué para agir a despeito das circunstâncias. Deus convoca Josué para agir a despeito dos reinos desse mundo. Olha comigo o versículo de número 3. Ele diz para Josué: Josué, todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu te darei, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do sul de Israel até o norte, no Líbano, na divisa com a Síria. Desde o mar do rio Eufrates, no oriente, até o mar Mediterrâneo, no ocidente. Desde o nascente ao poente, será o vosso limite. O texto diz que essa terra era dos heteus. Em outro lugar dirá que essa terra era dominada por vários povos. Deus não depende desses povos. Deus não depende que esses povos saiam para cumprir os seus desígnios. Ele olha para Josué e diz: todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu te darei. Não dependo dos hititas. Não dependo dos amorreus, não dependo dos cananeus, não dependo dos heteus, não dependo de povo algum. Aliás, quando eu quero cumprir os meus propósitos, tudo cooperará para o seu bem. Versículo de número 5, Deus diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Irmãos, eu preciso abrir um pequeno parênteses e trazer esse texto para o nosso tempo. Eu sei que muitos de vocês passaram um final de ano com muita inquietação por causa das questões políticas do nosso país. Sei que muitos de vocês, aos quais eu me incluo, sofremos angustiados por vermos prevalecer a injustiça,
a fraude, a imoralidade e o dolo. Começou o ano e as notícias ruins continuaram. E nós nos perguntamos, onde está Deus? O Senhor Deus não vai agir, o Senhor Deus não fará, o Senhor Deus não triunfará. A verdade, a bondade, a justiça, a beleza, a santidade não prevalecerão sobre o nosso país. Volte os vossos olhos ao versículo 3, 4 e 5. O Senhor Deus não está sujeito a reino algum. O Senhor Deus não depende dos reinos da terra. Se o Senhor Deus disse, Ele há de cumprir. E por mais que todo o cenário político-econômico da nossa nação seja desfavorável, se o Senhor Deus quiser, ninguém poderá nos resistir. Se o Senhor Deus quiser, ninguém poderá nos impedir. Se o Senhor Deus quiser, ninguém poderá nos deter. O Senhor Deus convoca Josué para cumprir a sua palavra acima das circunstâncias e convoca Josué para cumprir a sua palavra acima dos reinos da terra. E por que Deus faz isso? Porque Deus se pauta exclusivamente nele. Versículo de número 5, ele olha para Josué e diz, ninguém poderá te resistir. Por quê? Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Irmãos, note bem o que Deus está dizendo para Josué. Josué, você tem uma tarefa das mais difíceis. O cenário ao seu redor é o cenário mais difícil. Diante de você o Jordão. Ao redor de você nações impiedosas e ímpias. Você tem que suceder a Moisés, o grande líder. Mas não temas, pois eu garanto a sua vitória e o seu sucesso. Pois, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, o texto começa com Deus falando com Josué. Deus convoca Josué para uma missão impossível. Deus convoca Josué a despeito das circunstâncias. Deus convoca Josué apesar dos reinos da terra. Deus convoca Josué única e exclusivamente centrado nele mesmo. Ele não precisa de Josué. Ele não precisa das melhores circunstâncias. Ele não precisa de Moisés, pois Moisés morreu. Ele não precisa dos reinos da terra. Ele não precisa dos melhores cenários, pois Deus somente depende dele. E a vontade de Deus para com Josué é estar ao lado de Josué, é proteger e amparar Josué, é ser como Josué, assim como ele foi com Moisés. O que o Senhor Deus diz para Josué, ele diz para todos nós. Vale a pena servir ao Senhor. Deus só chama quem trabalha e quem serve. Deus age por meio do seu povo a despeito das circunstâncias. Deus age a despeito dos governos da terra. Deus age porque Ele é Deus. Deus age porque Ele quer agir. Deus age porque Ele se compromete em agir. Deus age porque Ele decide agir. Deus age em amor. Deus age em graça. Deus age em misericórdia sobre a vida do seu povo, ontem, hoje e eternamente. Contudo, Josué é homem. Contudo, Josué vacila, assim como eu e você podemos vacilar, Josué também pode sucumbir. Então o Senhor vai encorajá-lo por meio de 3 aspectos. O Senhor vai dar coragem para Josué, para que Josué continue caminhando a despeito das circunstâncias, a despeito dos reinos desse mundo, a despeito da morte de Moisés, a despeito do Jordão que se aproxima e se avoluma. Deus vai encorajar Josué, dizendo para Josué, em primeiro lugar, o sucesso da sua empreita é garantido por mim. Olha o versículo de número 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Irmãos, olha o que Deus está falando para Josué. Deus está olhando para Josué, falando aos ouvidos de Josué, dizendo: seja forte, seja corajoso,
Não desista, não retroceda, não tenha medo. E Josué talvez pergunte, como eu e você poderíamos perguntar: Deus, como nos mantermos fortes e corajosos? Como continuarmos caminhando? Como continuarmos crendo? Então o Senhor diz a Josué, e obviamente diz a nós outros nesta manhã: porque eu farei este povo, a qual você se inclui, Josué, a herdar a terra prometida para nós. Deus nos diz: sejam fortes e corajosos, porque eu bem sei o fim que eu tenho em relação a vocês. Pois se nós olharmos o livro de Apocalipse, se nós olharmos o fim da história, nós veremos claramente que a promessa de Deus de herdarmos a terra prometida há de se cumprir. Que a certeza do sucesso da empreita não depende de nós, que o sucesso dessa empreitada depende de Deus e do seu juramento, que o sucesso dessa jornada depende daquilo que Deus nos predestinou para experimentarmos. E Deus disse: vocês entrarão na terra prometida, vocês experimentarão um novo céu e nova terra, vocês viverão na nova Jerusalém pelos séculos dos séculos. Deus encoraja Josué, dizendo para Josué: o sucesso, a certeza do sucesso dessa batalha, eu garanto. Irmãos, avancem em direção à terra prometida. Avancem como peregrinos fiéis ao Senhor. Avancem como estrangeiros que estão em jornada neste mundo. Avancem, pois a certeza da vitória não está pautada nos nossos méritos, nos nossos dons e nos nossos talentos. Seja forte e corajoso, pois quem garante o sucesso da empreita é o Senhor, que sob juramento nos jurou que nós chegaríamos ao final são e salvos. Segunda forma de Deus encorajar a Josué. Deus encoraja Josué fazendo com que Josué se lembre das promessas que Deus fez nas Escrituras, que Deus fez aos antepassados. Olha comigo o finalzinho do versículo de número 6. Deus diz: sob juramento eu prometi dar essa terra aos seus pais. No versículo de número 3, ele diz: eu prometi isso a Moisés. Se você olhar os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros da lei, você vai perceber que Deus fez esse juramento a Abraão, Deus fez esse juramento a Isaac, Deus fez esse juramento a Jacó, Deus fez esse juramento aos 12 filhos de Jacó, Deus fez esse juramento a José, Deus fez esse juramento apesar do povo estar e ser escravo no Egito. Deus fez esse juramento a Moisés. Deus mais uma vez faz o mesmo juramento a Josué, dizendo: Josué, o sucesso da empreita é meu, e eu quero que você se lembre apenas que eu jurei, eu empenhei o meu nome, eu prometi aos homens que haveria de cumprir. Alguns anos à frente, o escritor disse que Deus não poderia mentir, que Deus não seria como homem. Moisés disse isso ao escrever o livro de Números, olhando para Josué. Josué, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo ele prometido, não o fará. Havendo ele jurado, não cumprirá. Deus encoraja Josué, dizendo para Josué: a certeza do sucesso é minha. Lembre-se das promessas contidas na Escritura. E em terceiro lugar, Deus encoraja Josué a praticar as Escrituras. Versículo 7, ele diz: tão somente, ser forte e muito corajoso. Quando eu olho para esse texto, penso em força e coragem. Vem à minha mente um guerreiro, vem à minha mente um guerreiro antigo, um guerreiro medieval, um guerreiro moderno. Vem na minha mente um lutador que entra dentro de um octógono, diante de um adversário e demonstra força e coragem diante do seu oponente. Vem à minha mente um combatente da Primeira, da Segunda Guerra Mundial,
que mesmo em meio a gases mortais, avança naquelas trincheiras. Vem à minha mente um guerreiro medieval sob o seu cavalo, liderando um exército em conquista da terra prometida. Muitos são os guerreiros que me vêm à mente, mas o texto não está falando de força e coragem nesse sentido. O texto está falando a Josué e a nós. Eu te encorajo por meio da minha palavra, eu te encorajo por meio das minhas promessas, eu te encorajo por meio da minha palavra. Força e coragem aqui é para cumprir o que diz a palavra do Senhor. Olha comigo a continuidade do versículo 7. Sê forte e corajoso para fazer segundo toda a lei de Moisés. Toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Deus está encorajando Josué a cumprir a Bíblia. Deus está encorajando Josué a viver a Bíblia. Deus está encorajando Josué a praticar a Bíblia. Olha o que ele vai dizer na sequência do texto. Não se desvie da minha palavra. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Deus vai dizer a Josué, não cesse de falar da minha palavra. Deus vai dizer a Josué, medita na minha palavra dia e noite. Deus vai dizer a Josué, faça tudo como está escrito na minha palavra. Irmãos queridos, nós temos que entender que diante das dificuldades dessa vida, temos que confiar que Deus não depende de circunstâncias, que Deus não depende de reinos, que Deus depende dele próprio. Essa dependência que Deus tem dele próprio nos dá a certeza de que Deus garante a vitória, nos dá a certeza de que Deus cumpre a sua palavra, mas essa certeza só vai vir ao nosso coração se eu e você formos corajosos o suficiente para nos apegarmos à Escritura como lâmpada para os nossos pés ou como luz para os nossos caminhos. Se você deseja servir a Deus com integridade, se você deseja continuar sendo um peregrino nessa terra, saiba que esse desejo é válido, saiba que esse desejo é bom, saiba que esse desejo é útil e verdadeiro. Mas será impossível cumprir esse desejo se você não aprender a estudar e conhecer a palavra de Deus. Será impossível servir a Deus com integridade se você não amar a sua palavra e não entesourá-la no seu coração. Deus diz a Josué, não se desvie da minha palavra, não se desvie para a direita, não se desvie para a esquerda. Segunda coisa que Deus diz para Josué a respeito da sua palavra, não adianta você tê-la no coração, você também precisa tê-la nos lábios. A palavra de Deus não pode só habitar em nós, mas ela tem que sair e fluir através de nós. Josué era um soldado, Josué era um líder, Josué era um homem cheio de ocupações. Mesmo assim, Deus diz a ele, não cesses de falar da minha palavra. Deus diz que essa palavra não pode só estar no nosso coração, que essa palavra não deve só estar no nosso lábio, essa palavra deve estar em toda a nossa vida. Antes, medita no livro da lei, dia e noite. A meditação, meus irmãos, é algo que foi abandonado há muitos anos pela igreja evangélica. A meditação, ela é imprescindível para que o texto seja absorvido por você e tome conta de toda a sua vida. Aqui vão dicas sobre a leitura da Bíblia. Você pode ler a Bíblia como um livro corrido, sem pausa, sem detrimento, para que você conheça a história. Essa leitura é uma leitura boa. Você pode ler o livro estudando as partes, compreendendo quem fala, compreendendo onde fala, compreendendo qual é o cenário político, econômico, histórico, social e etc. Isso é uma leitura boa, é uma leitura onde você estuda a palavra. A primeira você a conhece, a segunda você estuda, mas a terceira leitura deve existir. A terceira leitura deve ser aquela que você coloca um texto nos seus lábios e rumina esse texto durante o dia, e rumina esse texto durante a noite. Ser forte e corajoso, Josué, para cumprir a minha palavra. Você pega esse versículo e medita nele. Deus, como é que eu posso cumprir a sua palavra? Deus, como é que eu posso cumprir a sua palavra no meu trabalho? Deus, como é que eu posso cumprir a sua palavra nos meus estudos? Deus, como é que eu posso cumprir a sua palavra com a minha esposa? Deus, como é que eu
eu posso cumprir a sua palavra com o meu marido? Deus, como é que eu posso cumprir a sua palavra nas minhas finanças? Deus, como é que eu posso cumprir a sua palavra nos meus relacionamentos? À medida com que o texto vai sendo digerido, à medida com que o texto vai sendo meditado, ele começa a gerar vida dentro de você, começa a penetrar nos seus órgãos, nas suas veias e toma conta do seu corpo. O crente tem que aprender a meditar na Escritura, tem que voltar-se à meditação da Escritura. Talvez, meus irmãos queridos, o que nos falte como igreja evangélica brasileira é um retorno às Sagradas Escrituras, meditando profundamente, genuinamente, persistentemente, perseverantemente na palavra do Senhor, até que esta palavra se torne nossa e na nossa vida se torne vida e vida em abundância. Deus diz a Josué: aplica a palavra no coração, fala a palavra, medita na palavra e cumpra, viva a palavra em toda e qualquer circunstância. Olha a última parte do texto: para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. O último elemento é o mais importante e ele foi dito no primeiro versículo. No primeiro versículo que nós lemos aqui, no versículo de número 7, nessa parte que fala da Sagrada Escritura, Deus diz a Josué: tenha o cuidado de fazer segundo toda a minha lei, toda a lei do meu servo Moisés. Aqui no final do texto, não cesses de falar, versículo 8 do livro dessa lei, antes nele medita e tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Se a palavra de Deus estiver em nós, se a palavra de Deus estiver nos nossos lábios, se a palavra de Deus estiver no nosso corpo, o resultado imediato é que passamos a viver a palavra de Deus no nosso dia a dia. O resultado é que nós passemos a encarnar o nosso cristianismo em todo o nosso dia, vivendo para a glória de Deus, desde domingo de manhã até o próximo domingo de manhã. Não vivendo o cristianismo apenas na igreja, mas vivendo o cristianismo dentro da igreja e fora da igreja. A Bíblia nos diz que a palavra do Senhor é o meio mais eficaz de encorajamento que Deus pode nos ter. Deus encoraja Josué dizendo para Josué: Josué, eu garanto sucesso. Josué, eu garanto porque eu jurei. Josué, a única forma de você se lembrar e ser bem-sucedido é você cumprindo a minha palavra. E eu queria muito que você prestasse atenção no final do versículo 7 e no final do versículo de número 8. Olha comigo o finalzinho do versículo 7. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo de número 8. Para que faças prosperar o seu caminho e sejas bem-sucedido. Irmãos, eu não sou um teólogo da prosperidade. Aliás, eu tenho ódio mortal de todos os teólogos da prosperidade. Mas uma coisa é fato, e aqui nós temos que olhar para esse texto, que muito dos nossos fracassos, é culpa de nós não lermos, não falarmos, não meditarmos e não praticarmos a Escritura. Deus está falando para Josué: o seu sucesso e a sua prosperidade são garantidos pela minha palavra, quando esta é lida, quando esta é falada, quando esta é meditada, quando esta é vivida. A fórmula do sucesso que Deus dá a Josué, e a fórmula do sucesso, segundo a Bíblia, é ler a Bíblia, falar da Bíblia, meditar na Bíblia e viver a Bíblia. No mundo de Deus não há variação dessa lei. E Josué talvez tenha sido um dos maiores exemplos de fidelidade. Lá no final do livro, Josué vai dizer a todo o povo: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Durante toda a Sagrada Escritura, durante todo o livro, Josué será tido como um exemplo de fidelidade. Ele não foi um soldado brilhante por causa dos seus feitos militares. Ele não foi um comandante vitorioso por causa das suas estratégias milenares. Josué não foi um líder eficaz por causa das suas leituras motivacionais. Todo o talento de Josué, todo o segredo de Josué dependia única e exclusivamente de conhecer a Bíblia e de viver a Bíblia. Irmãos, não seremos motivados e encorajados a prosseguirmos na nossa marcha. E não seremos bem-sucedidos nessa marcha se hoje não abandonarmos todos os métodos engenhosos e retornarmos à Escritura, pois a Bíblia ainda é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A Bíblia ainda é mais doce que o mel, mais desejável do que os favos. A Bíblia ainda é a única garantia de sucesso e de prosperidade que temos em nossas mãos. Por fim, Deus vai reforçar essa convocação a Josué, reafirmando quem ele é, o que ele fará e o que Josué deve fazer. Versículo de número 9, Deus reafirma dizendo para Josué: Josué, não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Josué, eu estou reafirmando que vai dar tudo certo, que eu estou por trás de toda essa história, que em vossa peregrinação o Jordão não será poderoso o suficiente para vos deter. As nações não serão grandiosas o suficiente para vos interromper. Eu mandei, seja forte e corajoso. Deus reafirma exatamente quem ele é. Deus fala para Josué o que ele deve fazer. Não temas, não te espantes. Não se assuste, Josué. Se o cenário diante de você se alternar, se o cenário diante de você se transtornar, continua a sua marcha triunfal. Não temas, não te espantes, não te apavores, não retrocedas. Fui eu que mandei você caminhar. Seja forte e corajoso. Deus reafirma quem ele é. Deus reafirma o que Josué deve fazer. E Deus diz o que ele fará com Josué o tempo todo. Deus diz: porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Irmãos, Deus está olhando para Josué, um pequeno homem, um homem com uma tarefa inigualável, um homem convocado para transpor o Jordão, para substituir Moisés, um homem convocado para herdar a terra prometida. Deus o convoca para isso e diz: as circunstâncias não são problema seu. Deus o convoca e diz: as nações não são problema seu. Confie em mim, porque eu te prometi essas coisas. Eu te encorajo te dizendo que vai dar tudo certo no final. Eu te encorajo dizendo que eu prometi sob juramento e eu vou cumprir. Eu te encorajo te mandando ler a minha palavra, falar a minha palavra, meditar na minha palavra, viver a minha palavra. E eu reforço tudo isso, te dizendo que eu sou o Deus que mando e desmando. Te mando não ter medo. E te prometo solenemente que eu estarei com você todos os dias da sua vida, por onde quer que andares. Talvez você olhe para esse texto e se pergunte: eu queria muito ouvir isso. Eu queria muito que Deus falasse isso para mim. Eu queria muito que Deus olhasse para mim e me dissesse essas mesmas palavras. Pastor, se eu ouvisse essas palavras, se eu ouvisse Deus falando essas coisas. No capítulo 1 de Josué, Deus está falando com Josué: pastor, eu queria que Deus falasse comigo. Porque se Deus falasse comigo, eu certamente ouviria. Essa sua inquietação, essa sua angústia, meu irmão,
É uma angústia que eu sinto. É uma angústia que todo crente já sentiu na vida. Mas eu queria te dar uma boa notícia e gostaria de terminar essa minha exposição viajando com você para Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 18 a 20. Eu gostaria mesmo que você pegasse a sua Bíblia e percorresse as páginas dela e fosse até Mateus, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 18 até o versículo de número 20. O versículo de número 18 de Mateus 28 diz o seguinte: Então, Jesus se aproximando dos seus discípulos, Jesus se aproximando de nós, Jesus se aproximando da igreja, disse à igreja: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não te mandei eu, diz o Senhor. Ser forte e corajoso, porque toda autoridade me foi dada. Vão e façam discípulos a todas as nações. Avancem, o Jordão não será capaz de vos detê-los. Avancem, batize pessoas, ensine pessoas, façam com que as pessoas ouçam, façam com que as pessoas creiam, façam com que as pessoas guardem, façam com que as pessoas vivam as minhas palavras. E se vocês tiverem medo, e se vocês se espantarem, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Jesus, Deus fala conosco as mesmas palavras que ele disse para Josué. Na sua peregrinação nesta terra doente e caída, na sua peregrinação nesse deserto sem fim, na sua peregrinação nesse mundo hostil, cercado de Jordão, cercado de heteus, cercado de inimigos, neste mundo cujo pavor, terror, medo e espanto nos assediam, ser forte e corajoso, porque toda autoridade pertence ao Jesus Cristo. Ser forte e corajoso e avancem, porque onde pisares a planta do vosso pé, o Senhor Deus vos dará. Não como casas, carros, mansões, iates, tudo isso é tolice, mas como um peregrino que avança na conquista da terra em direção à Nova Jerusalém. Ser forte e corajoso. Não tenha medo de ensinar, não tenha medo de dividir, não tenha medo de partilhar, porque eu serei contigo todos os dias de vossa vida até a consumação dos séculos. Se o teu medo, se o teu pavor, se o teu espanto era exatamente por nunca ter ouvido Deus dizer: ser forte e corajoso, eu estou contigo e estarei contigo para sempre. Em Jesus, em Mateus 28, o Senhor Jesus nos diz: ser forte e corajoso, eu estou contigo e permanecerei contigo para todo sempre. O grande segredo? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Fiz dela o meu alimento cotidiano, para não pecar contra ti. Depositei minhas esperanças e minha fé nela, para não pecar contra ti. Fiz dela meu tesouro perpétuo, fiz dela meu manancial de água viva. E como recompensa, o Senhor certamente vos dará o fim das suas peregrinações, a entrada na terra prometida e a fina e doce herança do Senhor, que nos chama de filhos e nos garante a eternidade. Que Deus te abençoe e te faça corajoso para cumprir a sua palavra, hoje, amanhã e sempre. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, somos convocados a
continuarmos a nossa peregrinação. Fomos ensinados hoje que as circunstâncias não são fatores definitivos, definidores da nossa jornada. Que as nações não são capazes de nos deter. A garantia do nosso sucesso está em Deus e no seu caráter. Está na imutabilidade do seu ser, que prometeu que, sob juramento, nos daria a entrada nas mansões celestiais, a entrada na terra prometida, a entrada na Nova Jerusalém. O Senhor nos encoraja a avançarmos, nos mandando ler a sua palavra, falar da sua palavra, entesourar a sua palavra e viver a sua palavra. O nosso sucesso e a nossa prosperidade futura dependem disso. O Senhor nos encoraja dizendo quem o Senhor é. O Senhor nos encoraja dizendo o que nós devemos fazer. E o Senhor nos encoraja dizendo o que o Senhor há de fazer. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. O Senhor detém toda a autoridade e por isso nós não podemos ter medo. O Senhor nos mandou progredirmos na jornada, ensinando, batizando, discipulando pessoas de todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, todas as raças e todas as nações. Que nós creiamos na sua palavra e sejamos fortes o suficiente para cumprirmos o que está escrito, em busca da Nova Jerusalém, em busca da glória do seu nome, em busca do nosso tão esperado descanso dos anos de deserto que se acumulam. Nos permita avançar, da mesma forma que o Senhor permitiu a Josué, nos permita caminhar em Jesus Cristo, para a glória do seu nome. Amém.